E o Paulo Borrachinha deu um show pra cima do russo Azamat Murzakanov, nocauteando o russo no terceiro round, né? E detalhe que o russo era um atleta invicto até aquele momento, né? Ele chegou pra essa luta com um cartel de 16-0, era favorito pra esse confronto, né? Porém, o Paulo Borrachinha tirou a invencibilidade do russo subindo de categoria, porque vamos lembrar que o Murzakanov era top 6 da divisão meio pesado e o Borrachinha estava fazendo a sua estreia na divisão. Já estreou na divisão pegando uma pedreira, uma missão assim dificílima, que até hoje nenhum adversário tinha conseguido vencer o russo, sabe? E o Borrachinha fez isso muito bem, uma atuação excelente do Borrachinha. Cara, é o Borrachinha basicamente do Velho Testamento, aquele Borrachinha que enfrentou o Yoel Romero, quem sabe? Porque de fato foi uma atuação do Borrachinha que há muito tempo não víamos. Na sua última luta contra o Kopilov, ele já tinha performado bem, só que nessa ele performou ainda melhor e eu fiquei muito feliz porque eu tava torcendo pelo Borrachinha, sabe? Mas enfim, vamos falar sobre a luta, só que antes disso eu gostaria de me apresentar. Caso você não me conheça, o meu nome é Juan e aqui no meu canal eu costumo falar sobre lutas, posto vídeos dando a minha opinião, né, sobre o que eu acho dos confrontos. Caso você goste do conteúdo, eu peço para que você dê uma moral, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal porque vai ajudar bastante aqui na continuidade do conteúdo. E é isso, vamos direto pro vídeo. Aqui temos os dados totais dessa luta, né? Os números de golpes, mas enfim, vamos falar por partes, porque começando pelo primeiro round, eu me surpreendi bastante com a postura do Borrachinha porque ele estava muito bem preparado para enfrentar o russo. Ele estava acertando muitos chutes na perna que estavam machucando o Murzakanov, né? Tava minando a sua movimentação, só que além disso, o Borrachinha, ele tava acertando muitos chutes na região da barriga, sabe? Que estavam incomodando o russo, né? Sempre quando ele tentava se aproximar. Enquanto isso, o russo tentava acertar a sua esquerda, né? Que é a sua principal arma, eu diria. Porém, ele basicamente não conseguia encontrar o Borrachinha, o rosto do brasileiro, porque o Borrachinha, ele tava evadindo muito bem. Então, quando o russo, ele tentava encurralar, tentava achar o brasileiro, ele não encontrava. O Borrachinha estava sempre se saindo. Então, acabou sendo um round muito claro pro Borrachinha. E sem contar que no final desse round, o Borrachinha acertou ali um jab que acabou desequilibrando o russo. Então, foi meio que para liquidar a fatura naquele round. Ficou um round claro pro Borrachinha, que acabava vencendo ali por 10-9. Foi um round muito fácil de marcar. Só que aí chegamos no segundo round, que foi o round mais equilibrado da luta. E como vocês podem ver aqui, no total de golpes, foi assim, números iguais, né? 23 para cada lado. E assim, era um round que você poderia ter marcado para qualquer um. Você poderia ter enxergado vitória do Borrachinha e também do Russo. Só que eu marquei vitória do Russo nesse round porque ele, assim, encontrou mais golpes. Nesse round ele já conseguiu acertar golpes no rosto do Borrachinha, né? Alguns golpes pesados que o brasileiro sentiu. E sem contar que nesse segundo round, o Borrachinha já arrefeceu seu ritmo. O Borrachinha sentiu o gás, sabe? Ele ficou mais cansado, então o russo, ele acabou crescendo um pouco na luta, não completamente, porque o russo ele também cansou. Essa é, digamos que a principal fraqueza do Murzakanov, né, que é o seu fôlego. Ele também costuma arrefecer bastante com o passar dos rounds. Então, assim, o Borrachinha caiu de ritmo e o russo também foi caindo. Só que, apesar disso, o russo, assim, começou a achar alguns golpes. E o Borrachinha também, né? Ele, apesar dele estar cansando, ele continuou mantendo o seu plano de jogo. E não é à toa que foi um round muito equilibrado, né? E no final do round, o Borrachinha tava levando a melhor. Ele até deu uma blitz ali já no finalzinho, mas assim, foi um round parelho. O Murzakanov, vamos lembrar que teve um momento que ele até tentou aplicar uma finalização no Borrachinha que o brasileiro conseguiu se sair, porém ficava nítido no final do segundo round que os dois lutadores assim estavam praticamente mortos no gás, né? Já não eram os mesmos do primeiro round, porém aquilo, o Borrachinha tinha levado a melhor no primeiro round, o russo levou levemente a melhor no segundo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu nem vi a pontuação dos juízes para ver para quem eles marcaram esse segundo round. Olha aí, galera, para não trazer a informação incompleta, eu pesquisei aqui e todos os juízes enxergaram o mesmo que eu, né? Que foi o primeiro round pro russo, pro Borrachinha e o segundo round pro russo. Ou seja, a luta estava chegando no terceiro round empatada, sabe? Então, assim, cada um tinha vencido o round, então teríamos que ver quem viria melhor pro terceiro round, quem viria mais inteiro, se seria o Borrachinha ou se seria o russo. Só que aí chegamos no terceiro round e a luta acabou, porque o Paulo Borrachinha, ele nocauteou o russo com 1 minuto e 23, né,
do terceiro round, como vocês podem ver aqui, o terceiro round acabou rápido. E aqui nós temos o momento crucial dessa luta, que foi o momento que o Borrachinha, ele conseguiu nocautear o russo. Vou trazer aqui o vídeo pra vocês, né? Enfim, tomar cuidado aqui pra não tomar copyright. Mas enfim, aqui vocês estão vendo, foi basicamente um chute alto, sabe? Lembrando que o Borrachinha no terceiro round, ele já tinha acertado um chute alto logo no início do round, que o russo balançou na hora. Então, quando chegamos aqui, faltando 3 minutos e 41 pro round acabar, o Borrachinha já tinha aplicado uma blitz antes. Então, o russo, ele já tava meio que ali praticamente vendido. E o Borrachinha liquidou a fatura dessa forma aqui, ó. Acertando um chute alto que o russo sentiu na hora, saiu balançando e não teve muito para onde correr, porque o russo, ele tentou ficar em pé, tentou assim, reagir, mas não deu. Caiu no chão e o árbitro parou a luta na hora, porque de fato não tinha mais condições, né? Vitória espetacular do Paulo Borrachinha, porque simplesmente ele nocauteou o Azamat Murzakanov, que era invicto até esse momento. O Azamat Murzakanov chegou para essa luta com um cartel de 16-0, sabe? Até então, ninguém tinha conseguido derrotar o profissional, que, sinceramente, eu achava uma pedreira para qualquer um da categoria. Se a gente lembrar bem, na última luta, o Murzakanov tinha vencido o Alexander Rakic com jab. Para você ter uma noção do poder de nocaute desse cara, então, eu achava uma luta muito perigosa pro Borrachinha. Inclusive, eu postei vídeo aqui no meu canal falando que eu achava que o russo seria favorito, que o russo iria vencer esse confronto, pelo fato de que para mim era uma incógnita como o Paulo Borrachinha ia converter para essa divisão, sabe? Porque ele era peso médio, agora subiu para os 93 quilos e converteu bem, eu diria, sabe? Converteu bem, porém, assim, algo para ficar de alerta é em relação ao seu fôlego, né? Porque, assim como na luta contra o Roman Kopylov, o Paulo Borrachinha também, nessa luta, ele foi caindo de rendimento com o passar da luta, então tem que ficar de alerta, obviamente. Mas, enfim, voltando a falar sobre a sua atuação em si, a sua atuação em si, foi um resultado espetacular. De fato, o cara chegou na divisão meio pesado com o pé na porta, velho. Nocauteou o que era o sexto do ranking. E agora fica o questionamento de qual será o futuro do Paulo Borrachinha na divisão. Eu, sinceramente, acredito que ele já vai, na próxima terça-feira, na atualização do ranking, eu acredito que o Borrachinha ele pode chegar já como sexto colocado. Eu acho que ele pode tomar, sim, a posição do Murzakanov. E, cara, assim, querendo ou não, galera, eu não sei se você tá ligado, mas tem muita chance, a chance é grande, de já na próxima rodada o Paulo Borrachinha disputar o cinturão, tá? Vamos aqui dar uma olhada no ranking da divisão meio pesado, e ainda não atualizou, obviamente, né? Ainda tá o Poatan como campeão, mas agora o campeão é o Carlos Zuberg. Mas, velho, ó, o Paulo Borrachinha, ele vai chegar para essa divisão, ele vai chegar na divisão já, talvez, né? Ao que tudo indica, já como sexto colocado do ranking, sabe? Então já chega com o pé na porta. E a gente olha pra cima, não tem nenhum desafiante legítimo pro Carlos Zuberg, porque o Ankalaev acabou de perder o cinturão pro Poatan e ainda não lutou desde então, né? Veremos quem será o seu próximo adversário. O Iri Prohaska acabou de ser nocauteado pelo próprio Berg. O Khalil Rountree foi nocauteado pelo Prohaska, então obviamente o Khalil Rountree não vai disputar o cinturão. E Blachowicz acabou de vir de um empate contra o Guskov, né? Inclusive vão fazer a revanche, se eu não me engano, em maio. Essa luta já tá marcada, então obviamente o Blachowicz não vai disputar o cinturão na sequência. Não sei se o Guskov vença, ele passa à frente do Borrachinha, sabe? Mas, enfim, chegamos aqui na sexta posição, onde supostamente o Paulo Borrachinha vai estar. Ele tem totais condições de disputar o cinturão na sequência, galera. Porque, assim, não tem nenhum desafiante legítimo nessa divisão, sabe? Então é um cenário perfeito pro Paulo Borrachinha disputar o cinturão já na sequência. E somado a isso, galera, ainda tem o fato de que agora o novo campeão da divisão é o Carlos Zuberg, que apesar de ser um excelente lutador, não é tão carismático assim, não é um lutador que atrai o público. E o Borrachinha a gente sabe que ele é um lutador muito popular, por isso ele é um cara que ganha muitas boas oportunidades do UFC. Essa luta mesmo foi uma prova disso, que ele era, se eu não estou enganado, o que 13º do ranking peso médio, subiu de divisão, pegando o sexto do ranking. Então o UFC já deu basicamente uma grande oportunidade para o Borrachinha. Beleza, que era uma missão dificílima, mas o Borrachinha chegou e fez o seu trabalho. Então, de verdade, o Borrachinha tá muito perto de disputar o cinturão dos 93 quilos, por incrível que pareça, velho. Olha só como a gente tá. O Paulo Borrachinha que
até rodada passada tava com a corda no pescoço, tinha que vencer o Roman Kopylov a todo custo. Agora ele tá numa situação de que se brincar, ele vai disputar o cinturão na sequência, sabe? E assim, eu não duvido nada que isso aconteça, porque o Paulo Borrachinha é muito mais popular do que esses nomes que eu citei, né? De que Ankalaev, de que, sei lá, Bogdan Guskov, sabe? Obviamente, o Paulo Borrachinha, ele tem mais popularidade que esses caras e vem de uma vitória gigantesca contra o Murzakanov, que, como eu disse, era invicto. Então, obviamente, é gigante a chance dele disputar o cinturão na sequência. E se ele não conseguir disputar o cinturão na sequência, é só questão de mais uma luta para que ele possa disputar o cinturão, sabe? Mas assim, veremos como será o desenrolar. E vamos lembrar que o Berg, ele saiu da luta lesionado, com a lesão no joelho. Então, não sabemos qual será a previsão de retorno do campeão. E se o Berg precisar voltar só no ano que vem, possa ser que o Borrachinha seja o primeiro da fila a disputar um cinturão interino. Então, pessoal, querendo ou não, Borrachinha campeão do UFC, hoje em dia, é mais próximo da realidade do que parece, sabe? Porque vamos lá. Obviamente, voltando à realidade, caso de fato ele chegue a lutar, o UFC marque uma luta dele contra o Carlos Berg, obviamente o Borrachinha seria azarão. O Berg, no meu ponto de vista, seria muito favorito. Porém, olha onde o Borrachinha chegou. Já chegou nessa divisão, acabou de nocautear o top 6, um cara duríssimo, um cara que até então nunca tinha sido derrotado. Então, assim, não vamos duvidar do Borrachinha, porque nessa luta, quer dizer, não só nessa luta, né, anteriormente, mas ficou nítido que talento ele tem, né, e ele voltou à sua boa forma, porque talento ele sempre teve, mas nas últimas rodadas, nos últimos anos, o Paulo Borrachinha vinha numa má fase, uma frequência muito baixa, então espero que esse tenha sido o retorno do Paulo Borrachinha, né, a volta do Paulo Borrachinha, porque é muito importante para o UFC ter um lutador como o Paulo Borrachinha em evidência, sabe? Mas é isso, pessoal. É isso que eu tinha pra dizer. Eu vou ficar por aqui, né? E eu aproveito e pergunto o que é que você achou da luta do Paulo Borrachinha, o que é que você achou da sua atuação, e se assim como eu, você também acha que ele tem grande chance de disputar o cinturão na sequência, sabe? Enfim, deixa a sua opinião aí a respeito do que é que você achou, sabe? E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer pra você que assistiu esse vídeo até o final, né? Se você tiver chegado até aqui, muito obrigado de verdade. Eu peço mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal que vai ajudar bastante a continuidade aqui desse tipo de conteúdo. E é isso, velho. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.